Irmãos, nessa manhã nós vamos cobrir o capítulo 4 e 5, mas para não ficar uma leitura muito extensa no começo, nós vamos ler o capítulo 4, verso 1 ao 10, e à medida que nós vamos expondo o texto, nós vamos lendo as outras partes. Amém? 2 semanas atrás nós vimos o capítulo 3, onde há a travessia do Jordão, nós vimos a questão da Arca da Aliança, a importância de Josué como um tipo de novo Moisés, e fazendo ali um tipo de novo êxodo, na medida que as águas do Jordão se abriram, né, elas pararam, da mesma forma que, de forma mais escalonada, o Mar Vermelho tinha sido aberto por Deus também. Josué capítulo 4 e o capítulo 5 são os requisitos para eles entrarem em Canaã. Vamos ler o versículo 1 ao 10, após a leitura, para dizer essa é a palavra de Deus, e todos que creem nisso respondam com amém. Nós vamos orar mais uma vez. Josué 4, verso 1. Assim que todo o povo acabou de atravessar o Jordão, o Senhor falou a Josué: tomai 12 homens dentre o povo, um homem de cada tribo, e ordenai-lhes do meio do Jordão, do lugar onde pararam os pés dos sacerdotes, tirai dali 12 pedras, levai-as convosco para o outro lado, e colocai-as no lugar em que haveis de passar essa noite. Josué chamou os 12 homens que escolheram os israelitas, um homem de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos israelitas. E isso será por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem: o que significam essas pedras? Direi a eles que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando ela passar pelo Jordão, as águas foram interrompidas e as pedras serão para sempre um memorial aos israelitas. E os israelitas fizeram como Josué havia ordenado e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor havia falado a Josué. Segundo o número das tribos dos israelitas, eles a levaram consigo ao lugar em que pisaram e as colocaram ali. Josué amontoou também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que pararam os pés dos sacerdotes que levavam a Arca da Aliança, e ali estão até o dia de hoje, pois os sacerdotes que levavam a arca pararam no meio do Jordão, até que se cumpriu tudo o que o Senhor mandara a Josué dizer ao povo, conforme tudo o que Moisés havia ordenado a Josué, e o povo apressou-se e atravessou. Essa é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus bendito, estamos diante da sua palavra, que é santa, viva, eficaz, e que é a sua verdade para nós, que o seu Espírito nos capacite a entendê-la e a aplicá-la em nossas vidas, para que possamos viver para a sua glória, em obediência santa, que é gerada por uma fé genuína em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que o Senhor nos livre de imaginações humanas impostas ao texto, e que o Senhor fale com cada um de nós de forma poderosa, não por causa daquele que prega, mas apesar dele, que a sua palavra triunfe no coração de cada um de nós, que nós sejamos gratos ao Senhor e que o Senhor receba a glória da sua igreja, a qual somos nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, Josué capítulo 4 e 5 vai colocar para nós 3 pré-requisitos para Israel, que tinha saído lá do Egito, atravessado tem 40 anos naquele deserto perdido. Eram 3 requisitos que Deus agora exige para eles começarem a entrar em Canaã. E o segredo desse texto, para aplicar para nós, o segredo é que esses 3 pré-requisitos são os mesmos pré-requisitos para você entrar no céu, por exemplo. E nós vamos ver esses 3 mandamentos de Deus aqui em Josué capítulo 4 e 5, que sem eles Israel não poderia entrar em Canaã, e sem eles nós não podemos entrar em uma vida eterna de um relacionamento imutável com o nosso Deus triuno. E os 3 requisitos são um memorial de pedras. A gente vê o que isso tem a ver conosco. Eles pegam ali 12 pedras do Jordão e colocam ali as margens onde eles saíram ali em frente de Jericó, em Gilgal, na segunda metade do capítulo 4. O segundo requisito é a circuncisão. Se vocês terem só um título da Bíblia de vocês, do capítulo 5, em cima do versículo 1, está a circuncisão dos israelitas. E depois, lá no versículo 10, nós temos o título: a Páscoa é celebrada.
Então, de forma muito estranha, essas três coisas, elas são indispensáveis e fundamentais para Israel entrar em Canaã. E nós estamos vendo que Canaã, dentro da Bíblia, aquela terra prometida a Abraão e aos seus descendentes, ela tem duas funções. Ela olha para trás e é um tipo de retomada do Éden, ao mesmo tempo que ela olha para frente e ela é uma antecipação, uma sombra do novo céu e da nova terra, que vai emanar leite e mel, no sentido simbólico de abundar vida na nova criação restaurada por Deus. Então, Israel entrar em Canaã no Novo Testamento vai ser um tipo ou uma figura da igreja entrando agora na nova criação. E esses três elementos são de suma importância para qualquer um dos israelitas aqui em Josué 4 e 5 e para qualquer um de nós na igreja aqui no século 21. Essa palavra ela é tão viva para nós quanto foi para os israelitas. E Josué aqui é ordenado por Deus. O capítulo 4 tem duas partes que são tropicalizadas pela frase "o Senhor falou". Lá no verso 1 diz "o Senhor falou a Josué", e lá no verso 15 depois "o Senhor falou a Josué". De novo, todo esse episódio está sendo centralizado e o único protagonista é Yahvé. Deus está mandando Josué e os israelitas fazerem essas três coisas: o memorial, circuncisão e a Páscoa é celebrada antes deles entrarem aqui na terra prometida lá em Canaã. Qual que é a importância então? Primeiramente, o capítulo 4 todo vai lidar com essa questão da memória. É extremamente importante para toda a fé bíblica, para toda a religião de Israel, que é a mesma que a nossa, só que agora nós temos a revelação completa de Cristo. A suma importância a memória. Então, eles estão indo para conquistar Canaã, eles têm que passar pelo famosíssimo Rio Jordão, e lá quando os sacerdotes estão levando a arca, quando eles pararam no meio do Rio Jordão, as águas estavam descendo, elas são interrompidas para mimetizar, imitar o episódio do Êxodo, para mostrar que Deus estava com Josué, assim como ele estava com Moisés, também está com os israelitas. E Deus fala: olha, pega então 12 pedras desse Rio Jordão e coloca lá como um memorial, um para cada tribo de Israel, para que as gerações futuras, vocês e seus descendentes, lembrem de tudo o que Deus está fazendo. Então, memória na Bíblia, e eu falo isso todo domingo na ceia, não é apenas um processo cognitivo de você se lembrar de algo no passado. É você se lembrar do que Deus fez no passado. No caso, libertando Israel do Egito, levando eles para Canaã. E essa memória deve culminar, a gente vai ver o terceiro ponto, em culto, em adoração diante do nosso Deus, diante da grandiosidade do seu ato redentor. E nós, ao lembrarmos do que Deus fez por nós, nós nos colocamos ali diante dele. E a memória é extremamente importante. Tem um livro chamado 1984, do George Orwell, onde ele vai descrever um estado totalitário, uma sociedade governada ali por um totalitarismo que era assim, exponenciado na literatura do Orwell, mas agora é uma realidade. A gente sabe que isso é realidade em muitos lugares. E tem uma frase no livro que é muito icônica, que o Estado diz assim: quem controla o passado, controla também o futuro. Ou seja, o Estado desse livro fictício está mudando todo o passado, ele está alterando toda a memória popular, social do passado, esse imaginário social do passado, está, portanto, controlando não só o futuro, mas a última frase desse parágrafo é que controla também o presente. Então, o Estado totalitário, e todo mundo sabe da importância do passado e da memória, de se lembrar o passado. O que nós temos até aqui, por exemplo, em Êxodo capítulo 1, antes aqui desse episódio, nós temos ali Israel no Egito. José, ele tinha feito muito bem para os egípcios, lá salvando a terra, lá poupando 7 anos ali para conseguir mantimento para o Egito, para o mundo todo conhecido ali. E Israel tinha um certo favor ali, os descendentes de Jacó no Egito. E o texto de Êxodo fala que se levanta um faraó que não conhece
e não conhece o que José está dizendo de bom para o Egito. E é esse faraó que vai escravizar pesadamente Israel. Então ali nós temos o princípio da tirania como sendo primeiramente um passo de se desassociar do passado, desprezar a tradição, desprezar o passado. É o indivíduo que ele quer se endeusar e ele quer ser a tradição, ele quer ser aquele que manda. E hoje em dia cada um de nós, cada um da sociedade que nós estamos vivendo é um faraó, é alguém que acha que o mundo começa com o seu nascimento, é alguém que não tem nenhuma conexão com o passado, não, nem com o passado mais tradicional, mas até mesmo com uma família, com essa destruição sistemática das famílias que nós temos hoje em dia. A gente precisa recuperar essa importância da memória. Toda a Bíblia, toda ela, Antigo e Novo Testamento, quer seja essas 12 pedras, quer seja a ceia do Senhor, lida com a questão da memória. Por quê? É ao lembrar o que Deus fez que nós nos colocamos diante dele. E o pecado, ele faz esse efeito de esquecimento em nossa cabeça, não é? As verdades mais básicas da fé cristã, que a gente acha que a gente sabe de cor salteado, quando a gente passa um dia sem elas, a gente vê que se esqueceu delas. E a gente ouve na boca de outro irmão falando e fala: nossa, mas isso é tão claro, isso é tão óbvio, eu sabia disso, mas eu tinha esquecido. Quer seja aqui ou quer seja na prática, eu esqueci dessa verdade tão básica. Porque o pecado, quando ele vai entrando e tomando conta da nossa mente, ele vai fazendo esse processo de esquecimento do que Deus fez por nós. Essa é uma das rasteiras, uma das armadilhas do nosso coração para enredarmos em tudo quanto é tipo de pecado. É esquecer, simplesmente esquecer o que Deus fez por nós. E a gente precisa então dessas pedras, a gente precisa dessa lembrança, desse relembrar diariamente do que Deus fez por nós, não libertando a gente do Egito, mas na cruz, libertando a gente do diabo, do pecado e da própria morte, com a ressurreição de Cristo Jesus, tendo a palavra final para nós. E não somente isso, eles pegam essas pedras e colocam ali como um sinal, e só é possível fazer isso, uma nota de rodapé aqui, porque a criação, ela é estruturada, ela é dimensionada também numa dimensão simbólica que Deus criou ela. Ela tem uma dimensão física, ela tem a sua fisicalidade, mas não é somente matéria, como os materialistas falam. Ela tem uma estrutura de vida, uma estrutura biológica, ela tem uma amarração lógica, uma coisa, outra coisa, isso aqui é a lógica, como uma armadura da criação que Deus fez em toda ela. Mas não somente isso, Deus criou o universo de tal forma a ele ser simbólico, a ele ser quase como um sacramento, algo que aponta para além dele. E portanto nós podemos usar coisas da criação como símbolo para nós lembrarmos de coisas. Se eu pegar uma pedra e colocar aqui no púlpito e dizer: irmão, se vocês chegarem e tiver uma pedra aqui no púlpito, quer dizer que aconteceu alguma tragédia e a gente não vai ter culto hoje. O que eu estou fazendo? Eu estou usando uma pedra para comunicar algo para vocês. É isso que Deus manda que eles fizessem. Olha, vocês vão pegar 12 pedras, o simbolismo é claro, uma para cada tribo de Israel, porque Deus tirou todo Israel do Egito, e vocês vão lembrar do que eu fiz por vocês. E não somente lembrar do que Deus fez, mas existe uma mudança no verso 16 do capítulo 4, onde o que era chamado no capítulo 1, 2, 3 e no começo do 4 de a Arca da Aliança, nós vimos toda a importância dela 2 domingos atrás. Agora ela recebe um outro nome, que na verdade Moisés já tinha chamado ela também. Ela tem esses dois nomes, e verso 16 diz assim: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho. Por que ele muda o nome da arca da aliança? Aqui ele chama do seu outro nome, porque ele está enfatizando o capítulo todo a importância da memória, e a arca da aliança ela está sendo um testemunho. Só que o que é a testemunha? Ela é um caixote de madeira revestido de ouro. O que é essa caixa, a testemunha? Ela é chamada de arca do testemunho pelo conteúdo que está dentro dela, os 10 mandamentos, as 2 tábuas que Deus deu para Moisés no Monte Sinai.
Então, conectado com a ideia das 12 pedras está a arca do testemunho. Isso quer dizer que lembrar do que Deus fez por nós deve ser interpretado e fundamentado na palavra de Deus, no testemunho das Escrituras. E a Bíblia, ela todinha tem um só padrão quando Deus age. Quando Deus vai agir de forma a redimir o seu povo ou punir as nações ímpias, o padrão é: ele fala antes do que ele vai fazer, ele anuncia, ele profetiza o que ele vai fazer através dos profetas. Aí ele faz, aí ele entra no seu ato de redenção e depois ele explica o que ele fez. Através dos profetas, através da palavra de Deus, das Escrituras, ele interpreta aquilo que ele fez. Ou seja, o evento redentor da ação de Deus é precedido e seguido da própria palavra de Deus, que anuncia e interpreta aquilo que ele fez. Senão nós estávamos perdidos. Se Deus simplesmente falasse, Jesus morreu, nós teríamos milhões e milhões de interpretações diferentes, e todas elas seriam iguais, igualmente válidas. E é o que acontece hoje no nosso pluralismo indecente que nós vivemos. Mas não, Deus interpreta: eu vou mandar o meu filho, ele manda, Jesus morre, e o que o Evangelho faz? Interpreta: ele morreu pelos nossos pecados, de acordo com as Escrituras, em nosso lugar, levando a ira e a maldição de Deus por nós, e assim por diante. Então a arca do testemunho aqui, ela é vital para a interpretação dessas 12 pedras. Então a palavra de Deus, ela precede e interpreta e segue o evento redentor da qual nós lembramos. Então a gente não pode lembrar de Deus de qualquer forma, a gente não pode inventar memórias sobre Deus. Isso é o totalitário, o autoritário que quer dizer o que Deus faz. Ele fazer: eu estou lembrando aqui romanticamente o que Jesus fez por mim, mas isso significa que ele quer me dar uma vida melhor, ele quer me dar uma vida feliz e uma vida próxima, e assim por diante. Você está se colocando no lugar de Deus como intérprete final do ato de Deus que ele mesmo já interpretou. E a velha história da serpente, foi assim que Deus disse? Não, eu estou interpretando de outra forma aquilo que Deus falou para nós. Então nós temos essa importância de lembrarmos do ato de Deus, esse ato de ser interpretado pelo testemunho das Escrituras. E em último lugar, verso 20 até o 24, vamos ler Josué capítulo 4, verso 20. E em Gilgal, Josué levantou as 12 pedras que havia tirado do Jordão e falou aos israelitas: no futuro, quando vossos filhos perguntarem a seus pais o que significam essas pedras, contareis a vossos filhos, dizendo: Israel atravessou esse Jordão a pé enxuto, porque o Senhor vosso Deus a secar as águas do Jordão diante de vós, até que atravessasseis, assim como fez no Mar Vermelho, a qual fez secar perante vós, até que o atravessássemos, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que também temais o Senhor vosso Deus para sempre. Então, irmãos, a gente perde quando a gente vê isso aqui fora de contexto, mas o verso 20 até o 23 é um contexto litúrgico, é um contexto de culto, porque nós estamos aqui lidando com um memorial que seria lembrado no evento da Páscoa, que vai vir lá no capítulo 5. Então o verso 19 fala assim: o povo saiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês. O 10 do primeiro mês, que é o mês de abril, era o mês que era para eles se prepararem para a Páscoa. É por isso que logo mais no capítulo 5 eles preparam a Páscoa, e Páscoa é culto. Eles cultuavam a Deus com família, com seus vizinhos ali, o ato de redenção de Deus, libertar Israel do Egito. Então quando as crianças perguntam aos pais, e os pais falam das obras de Deus, é um contexto de culto. Em toda a Bíblia, as crianças estão aonde? No culto com os pais, Antigo e Novo Testamento. Porque o culto é o ápice da graça de Deus, é onde o Evangelho é pregado, é o meio pelo qual os filhos serão salvos. Tirar eles para uma salinha ao lado, só para eles não nos incomodar, é o ápice do egoísmo, se a gente levar isso a outras consequências. Eu estou muito incomodado aqui com os meus filhos, eu vou mandar ele para o inferno então, eu quero que ele não ouça o Evangelho.
portar no culto. Elas vêm para o culto com 10, 12, 15, 18 anos, sei lá, dependendo de cada igreja, e não consegue parar 40 minutos, 1 hora para fazer uma pregação. Por quê? Porque não está acostumado, porque não está disciplinado a isso. Olha nossas crianças, elas vão chorar, elas são crianças, mas elas estão subindo pelas paredes? Não, elas estão acostumadas com isso. É ordem bíblica, isso é mandamento bíblico, e não somente aqui na igreja, mas na tradição bíblica eles iam para Jerusalém cultuar a Deus posteriormente aqui, uma vez por ano, ou alguns momentos no ano, na verdade. E o que Jesus fala lá no sermão para a mulher samaritana em João 4? Não é mais em Jerusalém que vocês vão adorar, não é mais no Monte Sião que vocês vão adorar. Vocês vão adorar a Deus em espírito e em verdade. Quando então a gente adora a Deus? Diariamente. Se a gente adora a Deus diariamente, e o culto, o ápice do culto do Antigo Testamento é o sumo sacerdote entrando no Santo dos Santos uma vez por ano no dia da expiação, no Novo Testamento o véu foi rasgado e nós temos acesso a todo momento ao Santo dos Santos. Quando a gente cultua a Deus, ora e lê as Escrituras, a gente já está na presença de Deus de forma muito mais drástica e real e poderosa do que o sumo sacerdote naquele breve momento, uma vez a cada 365 dias. Então o culto deve incluir nossas crianças. O diabo ele acaba com as igrejas na nossa família. Quando nós não cultuamos a Deus em nossas famílias, vocês acham que 1h30, 2 horas, 3 horas de culto dentro da igreja, uma vez por semana, é suficiente? Vai doutrinar seus filhos, vai ensinar os seus filhos? Enquanto a gente os envia a ficar o dia todo sendo doutrinado por ímpios? Não. Nossa igreja está acabada se isso acontecer. Precisamos diariamente amar, ensinar uns aos outros em nossas casas. As crianças perguntar por que isso é assim, nós vamos estar para responder: porque Deus maravilhosamente nos amou em Cristo Jesus, e assim por diante. Precisamos estar preparados para falar para as nossas crianças e não deixar elas falarem o que elas querem, endeusar elas. Vocês sabem como surgiu esse endeusamento das crianças? Aqui na escola bíblica hoje. Nós estamos vendo a escola bíblica como que surge essa identidade moderna, e um dos primeiros arquitetos da modernidade é o que nós vemos hoje, Jean-Jacques Rousseau. E nós vimos na escola bíblica a ideia de Rousseau de que a sociedade é má e nos corrompe, que nós somos bons, e que, portanto, uma vida primitiva, uma vida selvagem, uma vida não civilizada é o ideal de nós expressarmos quem nós somos. Essa ideia já em Rousseau e nos seus seguidores vai dizer: não tem como o homem civilizado voltar para a floresta, voltar para a selva. Mas o que é o estado primitivo então do homem civilizado? As crianças. A criança é plenamente boazinha, o que ela fala é o ideal, ela está se expressando e, portanto, ela é endeusada e ela que manda. Se a gente não consegue voltar para o estado primitivo, esse estado primeiro está nas crianças. Na verdade, é o oposto. Em qualquer civilização que se preze e que não se destrua, a tradição, a sabedoria é acumulada nos anciãos, mas muito mais nas escrituras, onde nós precisamos de homens e mulheres maduros, saudáveis, bíblicos, para ensinar aquilo que as crianças não sabem, que é tudo, basicamente. Para concluir esse primeiro ponto, a gente ainda está no primeiro ponto da importância do memorial. O verso 24 conclui esse capítulo de forma maravilhosa, porque a memória que leva ao culto, o lembrar do que Deus fez e falou, que nos leva a adorá-lo e a ensinar nossos filhos em ato de culto, não é para ser algo enclausurado e fechado em si mesmo. Verso 24, a finalidade é para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte. Então o propósito da Bíblia é sempre missional, é sempre missionário. O Deus que se revela lá no Êxodo
tanto para Moisés e para Israel, quanto para Faraó e para os egípcios, é o Deus que está numa missão de salvar todas as famílias da terra, todos aqueles que creem em Jesus, o seu Filho. Ele diz: eu vou me revelar para Faraó, eu vou me revelar salvando Israel do Egito, para que as nações todas me conheçam e cumprir Gênesis 12, a promessa de Deus a Abraão. Abraão, sai da sua terra, porque através do seu descendente todas as famílias da terra serão abençoadas, todos os povos, não só Israel, fechado. Israel é para ser luz para as nações, assim como a igreja agora da mesma forma. Então o propósito é missional. Nós lembramos para testemunhar. Deus testemunha para nós testemunharmos para o mundo em sua palavra. É a importância do culto. Nós cultuamos, nós nos enchemos para que todos saibam o que Deus está fazendo em seu Filho e na história. Então esse é o primeiro requisito: você entrar no céu e entrar em Canaã. E não é nada que você faz, é algo que Deus faz. Você lembra, responde em culto com a sua família e proclama aquilo que Deus fez. Segunda coisa é o capítulo 5. E veja que o capítulo 5 já faz uma ponte com o capítulo 4, verso 4, dizendo que tinha um pessoal depois do Jordão que estava tremendo de medo diante dos israelitas. O rei dos amorreus, que estava além do Jordão, a oeste do Jordão, ele ouve que o Jordão foi aberto, e eles estão apavorados. Então, para bem ou para mal, para salvação ou para condenação, os atos redentores de Deus serão proclamados para todos. E aí Deus manda Josué fazer uma faca afiada de pedras, verso 2, para circuncidar os israelitas uma segunda vez. E o motivo, ele vai dar na continuação do texto, é que antes deles saírem lá do Egito, eles circuncidaram todos os seus filhos ali, né? E quando eles saem do Egito, eles ficam depois 40 anos perdidos no deserto com a punição de Deus. Então todos aqueles homens que saíram do Egito, que foram circuncidados, morreram, com exceção de Josué e de Caleb, né? E essa nova geração que sai, que saiu do Egito, mas que não viu o que Deus fez no Egito, que Moisés escreve todos os livros, os 5 livros para eles, essa geração não foi circuncidada, nenhum menino. A gente vai pensar, eles estavam totalmente ocupados lá no deserto, tentando se achar no deserto, mas o motivo pelo qual eles não foram circuncidados é o verso 6 do capítulo 5, dizendo: por 40 anos aí eles andaram no deserto até que morresse toda a nação. Isto é, todos os homens de guerra que saíram do Egito, pois eles não haviam obedecido à voz do Senhor. O Senhor lhes havia jurado que não lhes deixaria ver a terra que, sob juramento, prometeu aos seus pais, que nos daria a terra que nos dá leite e mel. Então eles foram rebeldes contra Deus, eles não ouviram a voz de Deus, e eles não circuncidaram os seus filhos. E a circuncisão, ela é a marca, ela é o sinal da aliança de Deus com Abraão. Então, para você mostrar que você era um israelita e, portanto, fazia parte do povo de Deus, você era circuncidado no Antigo Testamento. Então, a circuncisão era um dos atos mais importantes do Antigo Testamento. Era um ato pactual, era um ato que separava Israel das nações. Os gentios, os pagãos não eram circuncidados. Israel, seus meninos, eram circuncidados no 8º dia que eles nasciam, né? Então a circuncisão, ela é um ato de aliança, de mostrar que eles estavam no relacionamento pactual com Deus, no caso específico, o pacto de Deus com Abraão. Então Israel não poderia entrar em Canaã sem antes se circuncidar, sem antes mostrar uns para os outros e para todo mundo, né, e proclamar isso, de que eles estavam no relacionamento pactual, aliançado com Deus. Qual que é a importância disso para nós? Paulo vai dizer em Gálatas, em Romanos, em Filipenses, que a circuncisão agora
não vale mais nada. E vai dizer com todas as letras: a circuncisão e a incircuncisão, Gálatas 5, não é mais nada, não vale de nada. Então, qual a importância da circuncisão então? Em toda a Bíblia, a circuncisão física, eu já falei isso para vocês várias vezes, ela é um apontamento, ela simboliza uma circuncisão espiritual, que Moisés já fala. Em Deuteronômio 30, Moisés, antes de morrer, fala: olha, Deus no futuro, no fim dos tempos, Ele vai circuncidar o vosso coração. Essa é a importância. Lá em Jeremias 31, onde vai ler Deuteronômio 30, ele fala: olha, Deus vai colocar a lei no vosso coração. E Ezequiel, que nós lemos 8:6, ao ler Deuteronômio 30, vai dizer: olha, Deus vai tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne, tirar a morte, colocar a vida no peito de vocês e colocar o Espírito para habitar em vocês. Então a circuncisão física, ela aponta para um evento final escatológico de Deus, de fazer uma cirurgia dentro de nós, cortar essa pele de pecado, essa carne de Adão em nós. Então, qual que é a importância da circuncisão? Ela aponta para não para o batismo, ela aponta para um novo nascimento. Agora, quando Cristo vem, inaugura o fim dos tempos, inaugura o reino de Deus, inaugura a nova criação, envia o seu Espírito para trabalhar dentro de nós, a realidade da circuncisão, ela é cumprida. É por isso que o ato físico não vale mais nada, assim como o templo físico não vale mais nada. Agora essa realidade toda simbolizada no Antigo Testamento encontra seu cumprimento na igreja, o Espírito trabalhando dentro de nós. E repare, lá aqui em Josué capítulo 5, não importa que os pais deles foram circuncidados. Não, meu pai foi circuncidado, não tem problema. Eu vou entrar aqui em Canaã com a circuncisão do meu pai. Não, cada menino aqui, cada homem precisava passar por si mesmo, precisava ter em si mesmo a circuncisão. Isso mostra que a circuncisão, ela é um ato individual. E o que Jesus fala em João 3? Quem não nascer de novo, quem? O indivíduo, você, quem não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Veja o verbo entrar. Por que Jesus fala entrar? Porque ele está fazendo um paralelo com o Antigo Testamento. Israel não poderia entrar em Canaã sem circuncisão, e nós não podemos entrar agora no reino de Deus sem a circuncisão do coração. Então não importa se seus pais são crentes ou não importa se você está numa boa igreja, se você pode estar numa boa igreja, numa boa família, ser ensinado diariamente a palavra de Deus e não ser o circuncidado do coração. Você precisa ter essa realidade na sua vida, como indivíduo. Você não pode basear a sua vida na fé dos seus pais, na fé do seu marido, na fé do seu pastor, da sua esposa ou da sua família. Não, você precisa ter um encontro transformador com Deus. O Deus que se encontra com você na cruz e que se encontra com você na palavra. A circuncisão então aponta para que cada indivíduo fosse circuncidado. E não somente isso, a circuncisão não é apenas um ato individual, ela é um ato comunitário também, porque Israel todo foi circuncidado, a comunidade toda vai entrar em Canaã. Agora na igreja, preste atenção, só entra na igreja quem é nascido de novo. Eu não estou falando de uma igreja local, estou falando da igreja invisível de Deus. Você só entra na aliança, na nova aliança, no reino de Deus, se você nascer de novo. E todo mundo da igreja precisa ser nascido de novo. Isso é importante. Todos eram circuncidados em Canaã, toda a igreja nascida de novo, em comunidade agora na nova criação inaugurada, expressando isso em obediência e louvor e fé em Deus. Então, cada comunidade local, que é uma expressão da igreja universal, católica, que está em todo o mundo de Deus, precisa ser constituída de pessoas que foram circuncidadas no coração.
e que expressam essa circuncisão, essa cirurgia de Deus em obediência, fé e gratidão e santidade de Deus. Quando Jesus fala, eu sempre falo isso, repetir, que o joio e o trigo crescem juntos e não pode ser arrancado um e outro até que venha a consumação dos séculos, ele não está falando da igreja. Ele está dizendo, o campo é o mundo, e no mundo vai crescer junto o ímpio e a igreja, e não vai arrancar um do outro, ele não vai arrancar a igreja, para assim dizer. Mas na igreja não podemos permitir o joio. Se você está vivendo como ímpio, vivendo de forma disciplinada, vivendo de forma submissa, apenas aparentando ser cristão, a igreja disciplina. A igreja com amor fala, se arrependa. E se você não se arrepender, você não faz parte da nossa igreja. Porque a nossa igreja não é capaz de dar um testemunho público de que você foi circuncidado no coração. Então a circuncisão, o novo nascimento, é um evento individual. Cada um de nós precisa passar por isso. E ela é um evento comunitário com implicações para a igreja toda. E a conclusão dessa parte aqui é o capítulo 5, verso 9, que é o último versículo do parágrafo. Diz assim: então o Senhor disse a Josué: hoje tirei a humilhação do Egito, de modo que aquele lugar se chama Gilgal até o dia de hoje. A humilhação do Egito estava incompleta, a redenção estava incompleta, porque o propósito de Deus não é apenas libertar Israel do Egito e fazer eles morrer no deserto. Não, o propósito de Deus é levá-los para Canaã. Então o evento redentor todo é uma coisa só. Enquanto eles não entrassem em Canaã, o ato do êxodo ainda estava incompleto. Então Deus fala: hoje, quando vocês se circuncidarem, o memorial está lá, vocês vão celebrar a Páscoa daqui a pouco. Hoje o êxodo está completo. A redenção vai estar completa naquele momento da história, porque eu vou tirar a humilhação do Egito. Então repare, a humilhação do Egito, o Egito é um símbolo do império do mal, do pecado, do diabo. Cristo, ele nos liberta desse império das trevas, nos leva ao seu reino de luz, ao seu reino de amor. E essa redenção, ela começa agora no novo nascimento, e ela vai ser completada quando nós entrarmos na nova Jerusalém, na nova Canaã, que é a nova criação restaurada. Nós estamos ainda no deserto, nós estamos passando pelo Jordão, nós estamos passando pelas águas da morte ainda, da humilhação e do sofrimento, e ela só vai terminar quando aquilo para o qual Canaã apontava se concretizar de fato, quando Cristo voltar e instaurar a nova criação de forma completa. Mas enquanto isso, nós já experimentamos isso em nossa vida. Terceiro e último lugar, a Páscoa. Primeiro pré-requisito, qual? Memória, testemunho, lembrança do que Deus fez. O segundo é a circuncisão, que também aponta para algo que Deus fez agora em nossos corações. A gente apenas responde a isso. E terceiro lugar, agora o último pré-requisito para eles entrarem, de fato, e conquistarem Jericó e depois Canaã, é a Páscoa. Verso 10, vamos ler. Capítulo 5, verso 10. Estando acampados em Gilgal, os israelitas celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas planícies de Jericó. E no dia depois da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram do produto da terra, pães sem fermento e espigas tostadas. E no dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou. E os israelitas não o tiveram mais, mas naquele ano eles comeram os produtos da terra de Canaã. Então, tudo combina para esse evento importantíssimo, supremo da Páscoa. A Páscoa inicial foi quando eles mataram os animaizinhos, colocaram lá o sangue nos umbrais da porta, para o anjo da morte não matar os primogênitos dentro do Egito. E depois, a cada ano, eles celebravam a Páscoa, lembrar do ato de redenção de Deus, ter libertado eles da morte. E a gente sabe que Cristo é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro
que morre por nós, nos livra da morte, e todo Josué 4:5 vai levar-nos para a Páscoa, e todo ato de nós lembrarmos de Deus circuncidar o nosso coração tem um propósito único de nos levar a Cristo Jesus. A Páscoa basta. A Páscoa é o clímax. A Páscoa é suficiente. É o ato de Deus ofertar através do Cordeiro. E esse é o requisito para entrar no céu. O requisito para entrar no céu é perfeição. Se você não é perfeito, você não vai entrar no céu. E a má notícia é que nenhum de nós está nem perto da perfeição. O que Deus faz? Ele envia o seu Filho perfeito, morre por nós, naquela Páscoa há 2.000 anos atrás, e nos dá a sua perfeição, a sua justiça, que nos cobre e nos leva à presença de Deus. Justos, completamente justos diante de Deus. E isso aqui é importantíssimo, porque é naquele dia, lá em Gilgal, lá nas planícies de Jericó, depois do Jordão, que o maná cessa. O maná está caindo aqui diariamente no céu para eles comerem. E a providência de Deus cessa na vida dos israelitas. Isso mostra que a providência de Deus para nós, ela pode cessar, ela pode ser estranha. A gente pode perder o emprego, pode diminuir o salário, aumentar o gasto, uma doença inesperada, uma perda inesperada. Isso é o símbolo do maná cessar na nossa vida. Mas o que importa? O que importa é que o verso 12, quando o maná cessa, eles comem do fruto de Canaã, que era maravilhoso, diga-se de passagem. E Canaã, como apontamento, nova criação, mostra que nós experimentamos o céu já no tempo presente. É isso que Paulo fala, que o Espírito, como primícia da nova criação em nós, mesmo que nós sejamos destruídos por fora, Ele nos renova interiormente. E é isso que importa, esse fruto de Canaã em nossas vidas, que é providenciado e climatizado no seu clímax na Páscoa do nosso Senhor Jesus, que morreu por nós. E a passagem conclui de forma maravilhosa. A conclusão de Josué 5 é de tirar o fôlego, porque verso 13, Josué encontra uma pessoa lá, encontra um cara lá, né? Olha só, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos, olhou diante dele, estava em pé um homem com uma espada desembainhada na mão. Então Josué, no meio daquela multidão de milhões de israelitas, ele vê mais um homem lá. Só que esse homem estava com uma espada desembainada. Josué percebe que tem uma coisa diferente naquele homem ali, né? E Josué aproximou-se dele e perguntou: estás a nosso favor ou a favor do nosso adversário? Foi perguntar lá: você está aqui para lutar contra nós? Você é um amorreu, você é alguém de Jericó, você é alguém de Canaã, um cananeu, ou você é um dos nossos? Por que você está com a espada desembainhada? A gente não começou a guerra ainda. E esse homem, ele respondeu no verso 14: nenhum dos dois. Venho agora como chefe do exército do Senhor. Então Josué percebe que está diante de uma figura sobrenatural, extraordinária, não é apenas um homem. Irmãos, quando ele fala que ele é chefe do exército do Senhor dos exércitos, ele se coloca como o anjo do Senhor. Só que existe um problema desse anjo do Senhor, na nossa leitura, que quando esse anjo aparece, ele não é um anjo, ele é o anjo do Senhor. Todas as vezes que ele aparece lá para os israelitas, ele vai adiante dos israelitas no deserto. Lá em Êxodo fala que o anjo do Senhor está indo adiante deles. Ele aparece, por exemplo, para o pai ou para a mãe de Leão, por exemplo. Sempre quando ele aparece, ele se porta como Deus. E ele é adorado e ele recebe adoração. Por quê? Não é um anjo, é uma manifestação de Deus em forma de anjo. É uma angelomorfia, ele está em forma de anjo, assim como ele está em forma humana se manifestando aqui. Quem que é isso aqui? Deus Filho é o anjo do Senhor. Ele não é um anjo, mas ele está se manifestando aqui para Josué como se fosse um homem e o anjo do Senhor. Por quê? Olha só, então, verso 14 ainda,
prostrando-se com o rosto em terra, em adoração, em reverência. Nenhum anjo aceita adoração. Esse anjo, se curva, Josué, diante de mim. Ele diz assim: Josué lhe perguntou: o que diz o meu senhor ao seu servo? O que diz o meu senhor? Eu sou o teu servo. O que o anjo fala assim no verso 15? Então o chefe do exército do Senhor respondeu a Josué: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim fez. Quem que falou isso já antes disso aqui? Deus para Moisés lá no Monte Sinai. Moisés, lá no Horebe, no Monte Sinai, antes de tudo acontecer, ele viu uma sarça ardente e Deus fala para ele: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque aqui é terra santa. O anjo se coloca como o Deus de Moisés, o Deus da sarça ardente, e diz a mesma coisa. Então, o último passo para entrar em Canaã, o mais importante deles, a qual o memorial, a circuncisão e a Páscoa apontam para, é esse encontro com Deus Filho, com Jesus aqui. E Moisés, Josué aqui, o novo Moisés, ele se encontra. Esse encontro de Josué com esse anjo, com esse homem que é Deus, que aceita a adoração e fala como Deus, ele é instrutivo. Por quê? Primeira coisa, Josué, até isso aqui é humor hebraico, tá? O humor hebraico está sempre dentro de uma coisa muito pesada, é tipo os ingleses, né? Então eu vou falar assim: olha, é tipo os alemães também. Você está a nosso favor ou contra nós? E o anjo fala: nenhum dos dois. Está doido? Está presumindo que eu estou a favor de vocês ou contra vocês? Eu estou a favor de quem? Eu estou a favor de Deus. Eu sou o anjo, eu sou o Senhor, o capitão do exército de Yahvé. Isso nos ensina que nós não devemos presumir sobre Deus. Deus, presta atenção, Ele é por Deus. O Pai é pelo Filho, o Filho é pelo Pai, o Pai e o Filho é pelo Espírito, o Espírito é pelo Pai e pelo Filho. Deus está a favor dele mesmo. Deus, ele vai ser glorificado no final. E é isso que importa. Então a pergunta é: Senhor, você vai me abençoar a conquistar Canaã? Isso não é uma pergunta importante a se fazer. Será que Deus está comigo para eu mudar de emprego, para tomar decisão, para casar com essa pessoa ou não, para eu fazer tal coisa ou não fazer tal coisa? Será que Deus está por mim ou contra mim? O que você precisa saber é que Deus é por ele e que ele vai ser glorificado no fim das contas. E por pura graça e misericórdia, Paulo diz lá em Romanos 8 o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então Deus, por graça, Ele é por nós. Só que Ele é por nós para nos redimir e não para afirmar caprichos nossos. Porque o contexto que Paulo fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele vai falar: olha, nós somos como ovelhas para o matadouro, nós somos considerados mortos todos os dias, e nada pode ser para o amor de Deus. Ele vai falar o quê? Nem tribulação, angústia, nudez, fome, miséria, perigo, espada, nem as coisas do presente e do futuro. Ou seja, ele está falando que Deus é por ele no meio de um monte de desgraça, e de tribulação, e de morte, e de sofrimento, e de privação. Esse é o padrão de Deus. Ele está por nós, no meio do sofrimento deste mundo caído, para nos fazer semelhantes ao seu Filho, porque Ele é primariamente pelo seu Filho. Ele quer criar a imagem de Jesus em nós, em todas as circunstâncias que Ele nos coloca. E não somente isso, mas para caminharmos já para o último ponto aqui desse texto. O anjo fala para ele, ele se prostra e diz: fala, eu estou te ouvindo. Qual que é a palavra do Senhor? O que diz o meu Senhor a meu servo? Quais são as instruções? Você é meu Senhor. É só falar. É só falar que eu vou seguir. E Jesus, Deus Filho, o anjo do Senhor aqui, o homem com a espada desembainhada, ele não dá nenhuma instrução para Josué. Ele fala:
tira as sandálias dos seus pés, porque aqui é a terra santa. Primeiramente, tira as sandálias dos seus pés. O que é a terra santa, irmãos? Terra santa é o templo. Quando Deus se manifesta no Sinai ele é um templo provisório. Porque Deus está naquele lugar se encontrando com Moisés, aquele lugar é um santuário. Josué aqui o texto fala que estava nas planícies de Jericó, e onde aquele anjo estava, Deus estava, porque ele era o próprio Deus. Então aquele lugar ali era santo, santuário. E o que é tirar as sandálias dos pés? É um ato de humildade, para dizer: você não é digno de estar aqui, você não é nada. Ou seja, antes de falar qualquer coisa, faça isso, faça aquilo, você vai matar tantos homens, vai organizar seu exército assim, assim, assado. Antes de mais nada, a coisa mais importante é culto, adoração, humilde diante de Deus. Tire as sandálias dos seus pés, porque você está em um santuário provisório. O lugar que você está é terra santa. E Josué assim fez. Então, antes de você ficar preocupado com isso e com aquilo, com tal mandamento, o passo primordial, primeiro é: tire as sandálias dos seus pés do santuário. E o santuário agora somos nós. Nós devemos andar humildes diante do nosso Deus, adorando Ele. Se você adorar a Deus na presença de Cristo, com o coração circuncidado, com olhos na Páscoa, na cruz de Cristo Jesus, lembrando a palavra de Deus, você vai obedecer a Deus. Essa é a importância. O oposto, você está condenado. Vou fazer uma lista aqui e vou obedecer para ver se as coisas dão certo. Não. Você adora, você se prostra, você lembra de Cristo, uma lembrança redentora do que Ele fez por você na cruz. Você se encontra com o Cristo vivo pela fé e humildemente tira as sandálias dos seus pés, humildemente o adora. Isso é obediência. Isso é o que destrói religiosidade farisaica, religiosidade falsa. Isso é o que tira nossas capas, as nossas máscaras. É encontrar com o Cristo vivo, que nos chama à adoração. Amém?